Está começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimed. Eu sou Maurício Oliveira, estou aqui ao lado do meu amigo, sócio-diretor da Ambimed, Thiago Gonçalves. E aí, nesse episódio, a gente tem uma participação extremamente especial, a doutora em Biotecnologia Industrial, doutora Gabriela Almeida, para falar um pouquinho sobre essa questão do licenciamento ambiental, mais um item extremamente importante de todo esse cuidado que a gente tem com o meio ambiente. Recado especial aqui para essa câmera aqui, ó, para as pessoas que estão nos ouvindo no podcast e para quem está no YouTube, olha só, para você aí que gosta muito desse assunto, já começa bem. Já se inscreva, já ativa o sininho, já deixa o seu like aí e assista também todos os outros episódios, mas não agora, viu? Daqui a pouco você vai para lá, viu? Então hoje a gente convida a doutora Gabriela Almeida. Doutora, satisfação em conhecê-la, que bom que a senhora está aqui com a gente, então vem com a gente aqui nesse podcast. Aí eu que agradeço aí o convite, agradeço participar aí com vocês, é sempre uma satisfação participar da comunicação, que eu acho que é o papel fundamental que a gente pode oferecer, é sempre levar a informação de forma correta e coerente, né? Então, para começar bem, a gente quer saber quem é essa fera Gabriela Almeida, por Gabriela Almeida. Então se apresente, doutora, fale um pouquinho sobre a senhora, sua estrada aí percorrida aí em todo esse caminho profissional. Bom, já são quase 12 anos, na verdade. Se eu disser mais, fica estranho, né? Parece que eu sou muito velha. Mas já tem aí uns 12 anos e alguns quebrados que eu venho atuando nessa área. Eu comecei mais com os planos municipais de saneamento, os planos de gerenciamento de resíduos sólidos junto aos institutos federais de Sergipe aqui e também junto ao pessoal da Bahia, quando a gente começou a fazer esses estudos. Nesse inteirinho aí dessa jornada, eu comecei a trabalhar com licenciamento também, foi quando abri uma primeira empresa que tinha uma outra consultoria e era concursada federal. E no meio do caminho veio aparecendo tantas oportunidades que eu vi que não era a minha praia exercer um cargo público. Então eu disse, olha, vou sair daqui, embora eu era da área ambiental também, e vou focar aqui na área ambiental para ajudar a desmistificar essa questão aí dos medos que os empresários têm do licenciamento. E daí, de lá para cá, eu passei a atuar mais fortemente nessa área, em algumas regiões do Brasil, mas focado mesmo aqui no estado de Sergipe. E aí, até de lá para cá, eu larguei algumas atividades que eu fazia como professor. Hoje eu só dou aula em pós de gestão ambiental, porque é um final de semana, outro, porque não dá tempo de você estudar legislação, estudar detalhamentos técnicos e fazer aula, dar a aula, como eu gosto bastante. Então, foquei nisso, estou nisso até hoje, aí lá se vão 12 anos. É isso aí, doutora. Só para agradecer mais uma vez, né? E a gente fez esse convite e, na verdade, eu estou retribuindo um convite que foi feito para mim, né? Há um tempo atrás, aí a gente teve uma participação lá na rádio, muito bom, repercutiu muito bem, e aí a gente está retribuindo aí esse convite aí, e a senhora realmente tem uma carreira brilhante, né, e contribui muito, e eu já vou lançar já a primeira pergunta aqui. Como é essa questão de separar o direito ambiental da atuação junto ao licenciamento, junto às questões ambientais? Então, o direito ambiental ele deve estar associado, ele deve estar ligado. Por quê? Porque o licenciamento ambiental, embora seja um procedimento administrativo, ele tem cunho legal. Então, ele está balizado numa legislação. Então, não existe como fazer só o instrumento técnico de avaliação da área, de avaliação das questões técnicas, sem entender o que diz a lei, sem entender de fato a hermenêutica dela, porque o que a gente vê muito eu li a lei, mas eu não entendi, não compreendi, não sei executar aquela situação. Então não dá para dissociar. O direito ambiental deve estar intercalado dentro dos seus princípios para que você entenda de fato o funcionamento de um processo de licenciamento ambiental. Ótimo. Muito bem, então assim, vamos trabalhar esse início conceitual
né, do licenciamento ambiental, e para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos vendo, né, vários gestores ambientais, as pessoas que estão aí na faculdade, que estão saindo da faculdade, ou as pessoas que já estão no mercado de trabalho, é sempre bom a gente dar aquela revisitada e aquela pergunta para a gente começar bem, né? O que é o licenciamento ambiental e quais são os seus tipos? Pronto. O licenciamento, na verdade, né, é um procedimento. Ele é um procedimento voltado a etapas, que a gente chama de um procedimento administrativo a princípio, porque há essa confusão do fato de ser administrativo, achar que não tem cunho legal ou não está relacionado à legislação. Mas estão porque esse licenciamento ele segue regras e padrões estabelecidos em leis ou em normas técnicas, né, que a gente chama de NBRs. Então, é através desse processo de licenciamento ambiental que o órgão ambiental, através da pessoa instruída, geralmente um profissional habilitado ou uma empresa de consultoria que também tem esse know-how, vai desenvolver projetos, memoriais, programas, planos ambientais de acordo com o roteiro ou lista de documentos que o órgão ambiental vai emitir para aquela atividade ou através de um termo de referência, dependendo do potencial poluidor degradador do empreendimento, ele vai emitir uma lista e vai dizer, ó, você vai desenvolver isso aqui e vai me passar. Quando você passa essa gama, essa conjuntura de documentos, o órgão ambiental vai analisar a localidade, as leis que regem aquilo ali, a certidão de usocupação do solo, se a questão urbanística foi atendida, está ali de acordo, vai avaliar todas as outras variantes para determinar. Ou a fase inicial do empreendimento, dependendo da situação, que aí vem os tipos de licença, que aí você tem a licença prévia, que vai dentro daquela gama de material, dizer se aquele local é passível de receber aquele empreendimento lá na frente. Aí você vai determinar os impactos ambientais, as medidas mitigadoras ou compensatórias, né? Se a área vai precisar de supressão vegetal, se o empreendimento vai precisar de outorga de uso de água, se o empreendimento está ou não enquadrado dentro das limitações daquilo que preveu a lei urbanística de parcelamento do solo. E aí, depois que o órgão ambiental avalia isso, ele emite uma licença chamada de licença prévia, e você vai para a seguinte etapa, que é a licença de instalação. Há algumas atividades que permitem a conjugação da LP com a LI. LP, licença prévia, LI, licença de instalação, que é a segunda etapa. Então, isso vai depender do órgão, né? Vai depender do estado, da legislação estadual, que cada um tem sua legislação. Existe legislação federal e cada órgão tem a sua poder, então ser até mais restritiva do que a lei federal. E aí você tem a licença de instalação, onde você vai pegar aquela conjuntura de documentos que o órgão ambiental vai emitir novamente e dizer, olha, me entrega isso, que através dessas informações, podendo pedir coisas complementares, eles vão lá, manda para você e você vai dizer, ó, eu preciso de tudo isso aqui. Geralmente é o que na licença de instalação? São os projetos, a arquitetura, né, os projetos executivos, as demandas técnicas que vão compor aquele empreendimento, aquela atividade que você licenciou lá naquela área, que foi previamente aprovado, né, estabelecendo as distâncias, enfim, seja lá dependendo da atividade. Entregou esses projetos, entregou os programas que vão ser inerentes aos projetos, principalmente na fase de instalação, da elaboração, da construção do canteiro de obras, um exemplo. Aí o órgão ambiental vai analisar e vai dizer, ok, o projeto está ok, ou vai dizer que precisa de retificação, de algum ajuste, e vai elencar algumas condicionantes dentro dessa licença para você seguir. E aí você vai para a próxima etapa. Depois de tudo construído, tudo pronto, tudo redondinho, você vai entrar com um processo chamado licença de operação. Então, essa licença de operação lhe dá o direito de operar, de funcionar, mas isso só depois que tiver tudo ok, né? Você atendeu os condicionantes da LI, elaborou os programas, agora você vai executar aquilo que foi previsto, que o órgão entendeu, à luz da lei, que era para você aplicar naquela atividade. Você pode contestar alguma coisa, desde que você esteja balizamento legal para contestar alguma condicionante, algum item, e você tem que estar fundamentado, tanto técnico quanto legal, para poder fazer isso, tá? Então, essas são as três licenças básicas que estão nos CONAMAs, né? Que é o 237 de 97, e aí vem lá dizendo LP, LI, LO, mas existem outras modalidades. Nós já temos hoje a licença simplificada, que são as três juntas, né? Que aí, dependendo do potencial poluidor, você pode entrar já de uma vez ou até já operando, entrar com ela também. Aqui em Sergipe, diferente de Alagoas, tem a licença de regularização de operação,
e a LRO. Então, você está funcionando, nunca teve licença, entra com esse procedimento que é novo. Veio uma lei agora, a Lei 8.497 de 2019, dando essa possibilidade para quem já estava operando de forma irregular. É claro que as sanções cabíveis não deixarão de existir, mas você pode continuar funcionando enquanto se regulariza. E tem também as autorizações ambientais, que são as AAs, que é para obras temporárias, para coisas assim que sejam emergenciais e que possam se enquadrar com uma terraplanagem, botar fora, né, um canteiro, coisas assim você pode fazer, entre outros elencados, dependendo da legislação do seu município ou do seu estado. E tem também a dispensa de licença ambiental. Em alguns casos, em alguns municípios, eles já se enquadraram junto com a Lei de Liberdade Econômica e até antes, e enquadraram algumas atividades que eles consideraram de baixo impacto ou risco à saúde ou risco sanitário, e deram a ela a possibilidade de dispensar. Mas isso não quer dizer que você não tem que tirar nada. Você tem que comunicar o órgão, um roteirozinho bem simples, para conseguir esse certificado de dispensa de licença. Então, esses são os principais tipos de licença aí. Isso é uma aula sobre o licenciamento ambiental. Minha gente, tenho certeza que já teve um monte de gente aqui assistindo o vídeo, já anotando tudo, cada uma dessas licenças aí e os detalhes. Doutora, se você permite, a gente vai aprofundar, né? Cada itemzinho desse aí para que o nosso público, a nossa audiência possa sair daqui com o maior conhecimento possível, né? Eu queria fazer uma pergunta específica, só abrindo um parênteses, porque assim, a gente tem diversas pessoas nos assistindo e nos ouvindo, e aí a senhora falou bastante uma palavra que eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho ela antes das outras, que é assim, a senhora falou bastante em condicionantes, né? Então parece que, eu sou administradora, eu não entendo muito desse negócio não, viu? Então assim, o que são essas condicionantes, né? E onde é que eu encontro essas condicionantes? Porque assim, parece que é um assunto bem importante aí. Então, aproveitando que você é administrador, vou focar nos administradores, porque eles têm muita culpa nisso, hein? Às vezes o consultor, o técnico, o analista que está lá, ou o contratado da empresa, ou uma empresa contratada terceirizada, vai lá, administrador, as condicionantes. O que acontece, gente? Muitas vezes a pessoa, quando recebe uma dessas licenças que nós citamos, ela simplesmente pega o papel e guarda, como se aquele papel fosse uma anuência. Olha, tá aqui, você pode fazer o que você quiser, sem nenhum tipo de restrição, limites ou condições. E não é assim que funciona. Depois que o órgão ambiental analisa tudo isso que eu comentei, né, aquele projeto, estudos, eles vão estabelecer condições para que aquilo funcione, para que aquilo se construa, para que aquilo opere de alguma forma. Então, essas condições são elencadas na sua licença, bem lá dizendo, olha, a validade dela, em quanto tempo você deve requerer a sua renovação, e para requerer sua renovação, quais documentos você tem que estar em mãos, em posse, quais condições de monitoramento, por exemplo, a indústria, ela vai ter que monitorar o que vocês fazem muito bem, por exemplo, a qualidade do ar, muitas vezes de forma semestral, anual, dependendo do tipo de poluente, pode ser até, não diria diário, mas seria até mais frequente, como é o caso dos efluentes, por exemplo. Então, a gente trabalha aqui com alguns frigoríficos ou matadouros e a análise da água deve ser feita diário, pelo menos de temperatura e pH, para que você possa verificar se está acontecendo algum dano antes dele acontecer, como medida preventiva. Então, isso ajuda o administrador até reduzir custos, né? Reduzir aí tempo e perda, porque isso para a administração do negócio, como uma produção grande, é quase irreversível para você recuperar esse percentual de perda depois. Então, dê ouvidos ao seu consultor, dê ouvidos ao seu analista que está aí na sua empresa e atenda as condicionantes, entregue ao órgão, porque senão vocês ficam passíveis também a sanções e penalidades previstas na própria lei, ou no estado, ou lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, e aí você acaba tendo que pagar por isso, e não é o fato de pagar e vou poluir novamente. Não, se reincidir, você pode até ser embargado, e aí perder a oportunidade de desenvolver ainda mais seu negócio, seu trabalho. Fora a queimação que fica, claro, né, no geral aí, que você não atende condicionante, seu negócio não é ambientalmente correto. Cá para nós, hoje em dia, isso é péssimo. E só para complementar aí, a gente está acompanhando algumas empresas que estão fazendo além da condicionante, né?
Aí a gente chama de o empreendedor legal, vamos dizer assim. Ele cumpre um pouco além da condicionante dele, porque pode ser que aquilo possa ser exigido com alguns dias ou alguns meses. Como ele já tem aquele mapeamento feito de uma maneira correta, entende que já existe outros tipos de poluentes que a empresa dele possa estar eliminando aí, vamos dizer, ele já vai fazendo aquele monitoramento prévio, sem nem mesmo o órgão ambiental pediu, ou não tem nem até na condicionante dele, mas ele já está fazendo o monitoramento ali para ficar realmente preocupado com o que está acontecendo no meio ambiente, né, daquela região, né, vamos dizer assim. E eu não diria nem só preocupado, eu diria com o meio ambiente. Com o meio ambiente eu falo a natureza, mas o meio ambiente econômico e social, que de uma maneira holística, porque ele fazendo isso, veja que inteligente seria desse administrador. O órgão ambiental condicionou isso, mas eu conheço a minha atividade, eu tenho a minha engenharia de produção, vamos supor que seja uma indústria. E eu sei que, além disso, tem outras questões que podem me trazer prejuízos, olha só, no meio ambiente, mas econômico, do trabalho e social, que são outros tipos de meio ambiente. E ele deixar passar só porque não está condicionado, seria até ingenuidade desse administrador não cuidar além disso. Fora que, se ele seguir algum tipo de ISO, né, seja 17025, seja 14004, seja 9001, seja lá qual ISO ele vai querer, ou se ele for exportar isso ou vender para grandes redes de supermercado, ele vai ter que ter em outras situações a serem monitoradas, controladas e trabalhadas para que ele possa, de fato, vir a agregar isso aí para o mercado, senão ele também não consegue. Então, é uma questão até de senso crítico administrativo, embora eu não entenda da parte da administração, embora eu seja empresária, mas é mais ou menos isso aí que tem que ser analisado. Exatamente. Muito bem. Eu fico pensando assim, de que forma a gente poderia, doutora, e aí gostaria que a senhora nos ajudasse a aprofundar um pouquinho essa questão do licenciamento ambiental nos momentos específicos, né, de quando é necessário essa questão do licenciamento. A senhora já comentou, né? E eu já aprendi, já anotei aqui. LP, LI, LO, né? Dentre as outras licenças que a senhora comentou. Então dá para perceber que existe uma necessidade de termos licenças antes da operação, antes da instalação, durante, depois, etc. Mas aí vamos deixar a especialista comentar essa questão de quando é necessário realizar o licenciamento. Então, eu vou dar um exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Nós estamos passando por uma situação aqui de um empreendedor que tem dentro do CNPJ dele mais de 100 KNAIs. O que é KNAI? É a representação numérica da atividade, certo? Isso para a questão tributária, para a questão fiscal, que a contabilidade é quem que faz isso quando você vai abrir um negócio. Então, quando você pensa em abrir um negócio, qualquer negócio, a primeira coisa que você tem que saber é conversar com um contador, né? Ele é que vai dar o norte da sua empresa, quais são as taxas, quais são tudo isso. Uma das outras coisas que você precisa verificar é se seu empreendimento se precisa de licença, de algum tipo de licença. Eu vou abrir um restaurante, então a gente sabe que restaurante precisa também da licença sanitária, porque lida com o público, lida com a manipulação de alimentos e precisa também das questões ambientais. Então, como é que eu consigo isso? Então, se seu contador não souber, se alguém que já fez, que você está fazendo junto, não souber, procura o Estado, a prefeitura do seu município aí, procura o Estado, ou se não tiver na prefeitura, procura o órgão estadual que fale que tem alguma coisa, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Obras e Meio Ambiente e Agricultura, enfim, cada município tem uma secretaria, eles vão no mínimo dizer, olha, nesse caso aqui é melhor que você procure alguém, procure isso, procure aquilo, para ter a certeza se seu empreendimento precisa ou não passar por essa atividade, é o primeiro passo. Mas vamos supor que você vai começar esse restaurante, dando um exemplo, então essa atividade cheia de KNAIs, do zero. Não tenho terreno, não tenho nada, vou comprar um terreno. Primeira coisa que você tem que fazer é ver quais atividades de fato vão ser operadas ali. Porque tem atividades que requerem que o local não seja plano, que não tenha corpo hídrico, ou que tenha muito corpo hídrico, como no caso das indústrias têxtil. Não dá para botar têxtil numa área que não tenha muita água. Então, indústria têxtil, vai depender, você vai olhar todas as questões que a sua empresa requer naquele local. Proximidade, vias de acesso, né, que são os sistemas viários. Se está, por exemplo, um aterro sanitário, se está longe dos núcleos populacionais, a mais de 500 metros, conforme estabelece a NBR, se tem isso. Então, você vai ter que avaliar toda essa questão inicial.
no ponto de vista econômico e logística do seu empreendimento, para depois pensar nas outras coisas. E aí você já olha para o âmbito ambiental. Então, se vai comprar um terreno, já sugiro que ou converse com o órgão ou contrata um profissional habilitado para dizer, olha, esse terreno aqui nem compra, porque ele não vai ter viabilidade ambiental para você montar o seu negócio. Dá para montar outro negócio, mas o seu não. Mas não tem jeito que a lei, é claro, não sei que você muda a lei. Ou alguém finge que não está vendo a lei, mas isso é muito pouco provável. Pronto, depois disso, aí sim você vai iniciando o restante, você já pegou o gancho, sabe que tem que ter um órgão ali e vai fazendo as outras coisas na sequência aí, e aí você vai sendo instruído por esse profissional ou pelo órgão. Mas a primeira coisa a se fazer é consultar de fato alguém, o órgão do seu município, do seu estado, e um profissional que conheça essas diretrizes para poder direcionar e orientar. Doutora Gabriela, só um adendo aqui. Se a senhora já viu alguma coisa desse tipo, que tipo, já estava instalado aquela indústria no lugar, já estava em funcionamento, mas não tinha nada de licença. E aí, como é que o empresário deve se comportar aí? Ou quem está na gestão da pasta ambiental deve fazer, né? Isso foi muito comum há um tempo atrás, porque as leis ambientais elas são um pouco recentes, né? Pelo menos aqui no estado são de 30 e 35 anos, quase 40 anos é que as leis passaram a ser mais vigentes. Mas elas existem desde a Política Nacional do Meio Ambiente em 81, e antes disso a Constituição também já trazia alguma coisa assim. E aí a gente tem que... Antes disso não, né? A lei veio antes. Mas aí a gente já tinha alguma coisa sendo falada sobre esse assunto. E aí a questão foi o seguinte: quem já estava, não é que tem o direito adquirido que meio ambiente, as questões ambientais não têm esse direito, mas teria o direito de se regularizar perante a lei. É claro que nem tudo poderia ser alterado, porque não tem como você pegar uma indústria de 40 anos e dizer, olha, agora você vai recuar à frente, porque tem que ter 15 metros de recuo, você tem que estar afastado da população, se a população, através do êxodo, veio, porque a indústria chegou, e ela ser culpada por aquilo. Não. O consultor vai estudar a situação e vai dizer, olha, a situação é essa e aquela, e vai propor medidas. Lembra que eu falei das medidas mitigadoras, compensatórias, e vai propor medidas para atenuar aquela situação mediante a nova legislação. E vai entrar com um processo chamado de regularização ambiental daquela atividade, dizendo o seguinte, olha, eu já tive aqui uma fábrica de ração, 40 anos já existente, então a gente tirou a licença de regularização, ele foi multado, porque de fato ele estava sem licença desde aquele tempo, mas não tinha, ele não tirou, manteve-se, e agora precisa sanar, isso aí é um direito constitucional. E daí por diante passou a ter a sua licença vigente. Então, independente da situação, se você já funciona há muitos anos, procure saber qual a metodologia melhor, o que é que se enquadra a sua atividade. Olha, a minha atividade é sei lá, como os casos aqui teve os matadouros, que teve um deles que já funcionava há muitos anos, e aí a legislação, a UNBR recente, dizia que tinha que ter afastamento de não sei o que, só que ele era quase dentro da cidade. E ele estava em operação, né? A área cresceu, a cidade cresceu. Quando ele se instalou lá, era totalmente rural. Então, o que foi que fez? Adotou-se medidas para reduzir o odor, não tem odor, criou sistemas de tratamento altamente eficientes para que ele pudesse estar ali sem incomodar a população vizinha que veio depois. Então, mas isso aí é uma questão também de bom senso de quem está na pasta, como você falou. Eu estou na pasta, eu estou avaliando, a lei me dá essa permissibilidade de eu avaliar com discricionalidade técnica, então eu vou arbitrar dessa forma. E aí o consultor também tem que ter muita carta na manga e muito discernimento para convencer a situação a ser atendida, né? Muito bem, é uma aula desse negócio aqui. Mas por falar em aula, doutor, olha só, a gente precisa, assim, como sempre, e já como uma prática aqui dos nossos podcasts, é que assim, a gente faz realmente o passo a passo para que a pessoa tenha a noção de um todo, claro. Precisa das empresas para ajudar no monitoramento, claro, precisa das empresas, dos consultores, dos especialistas, e etc, etc. Isso, a gente já sabe que isso acontece. Mas a gente precisa tentar desmistificar esse passo a passo, porque parece tudo muito difícil, né? Sabe essa coisa muito burocrática, aí a gente fica com aquele negócio, ai meu Deus do céu, que difícil, tenho que tirar a licença. E parece que assim,
quando a gente está bem orientado, a coisa anda bem, né? A coisa vai... Mas olha só, essa resposta a gente vai precisar daqui a pouco, quando a gente voltar do nosso break, tá bom? Então já a gente volta. Retornando com o Ambicast, o podcast da Ambimet. Ó, mais uma vez, recadinho pra você aí que tá nos assistindo no YouTube ou o pessoal que tá aqui no podcast, mas olha só, compartilhe esse conhecimento, uma verdadeira aula da doutora Gabriela aqui, tá falando tudo sobre a importância do licenciamento ambiental, como é que a gente consegue alcançar esse licenciamento ambiental, manter o licenciamento ambiental em dia e todos esses itens extremamente importantes para você aí que é gestor de uma pasta ambiental, para você que está estudando esse assunto. Então, olha só, já deixa o seu like aqui, deixa os seus comentários para a gente responder vocês, compartilha esse conteúdo. Aqui, ó, do ladinho aqui tem um sininho, clica aqui no sininho para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente tiver uma inovação aqui no nosso canal, viu? Então, papel e caneta na mão agora, né, Maurício? Papel e caneta na mão agora. Estou aqui com meu amigo Tiagão e mais uma vez, muito obrigado, doutora Gabriela. Ó, antes do break a gente estava falando sobre o passo a passo, né? Então, assim, ó, o gestor ambiental que está lá na pasta, ele já entendeu que ele precisa olhar a legislação, ele precisa olhar as condicionantes e tal, mas saber na prática... em que fase o empreendimento dele está, né, Maurício? Pronto, já olhou ali no KINAI, né, Tiago? Então, assim, e agora? Assim, por onde começar? Quais são os passos que a gente precisa para chegar o papel na mão dizendo, pronto? Pode funcionar. Pode funcionar, isso aí. Bom, então, como diria Rick Chester, pega a visão, né? Bora. Isso. Então, é o seguinte, bom, uma vez que você já está ciente aí de tudo isso, o primeiro passo, de fato, é iniciar o procedimento interno. Que procedimento interno é esse? Bom, o empreendedor já entendeu que precisa do processo, que já contratou uma empresa. Então, a empresa agora vai começar a fazer os estudos inerentes e ele precisa passar para essa empresa toda a documentação necessária. Que documentação é essa? Ele precisa definir primeiro se ele vai entrar naquele processo. Vamos supor que ele está começando do zero, tá? Ok. Depois eu falo se ele tiver com uma empresa já construída. Ele está começando do zero, então ele quer, independente que seja uma jazida, que seja uma indústria, ele está começando do zero. Ele precisa definir primeiro, eu vou fazer pelo meu CNPJ, eu vou fazer pelo meu CPF, depois eu faço a troca de titularidade. Ele vai ter que ver o que vai ser mais rápido. A empresa vai entrar, pegar toda a documentação. Se for da empresa, ele tem que estar com toda a documentação que a contabilidade cria, cartão digital, CNPJ, contrato social, dependendo do tipo de enquadramento tributário que seja a empresa, definir tudo isso aí, passar para o seu consultor, para o seu, ou você mesmo que faça, né? Porque tem que ter alguém que assine pela licença, que geralmente é alguém da engenharia, dependendo da situação. E aí você, porque quando se for uma casa de cultura, se for alguma coisa específica, não, engenheiro de pesca, certo? Se for a jazida, vai ser um geólogo ou um engenheiro de minas, isso vai depender também da atividade. Mas falando em indústria, de um modo geral... Tudo com anotação de responsabilidade técnica, né, doutora? Isso. Todo o processo de licenciamento ambiental tem que ter um responsável técnico, que vai ser específico mediante a situação. Geralmente o engenheiro ambiental ele assina por tudo, por quase tudo, exceto áreas específicas como pesca, que aí é cassinicultura, piscicultura, aquicultura de uma forma geral, e as jazidas ou instruções ou procedimentos voltados a minério, que aí tem que ser o engenheiro de minas ou um geólogo. Então, o engenheiro ambiental pode até estar junto na equipe, mas não pode assinar por ele, tá? Bom, no geral, nos demais, o engenheiro químico, o engenheiro ambiental, tal, pode estar desenrolando isso aí. Então, e se o CREA liberar, outro conselho, outros profissionais também podem assinar por aquilo. Isso vai depender do seu conselho de classe, tá? Tem que consultar o conselho de classe. Isso aí vai para a equipe de estudantes que estão nos ouvindo aí, que querem entrar na área, já ficar atentos com o seu conselho, se vocês podem ou não assinar determinadas coisas lá do processo de licenciamento. Bom, e aí você tem já essa informação, né, o seu KINAI tudo direitinho, vai começar a elaboração. O mais importante para o empreendedor é passar a documentação, porque isso atrasa muito todo o processo, para que o seu consultor entre com o seu processo de licenciamento. Então vai precisar comprovar se a área tem ou não rede de esgoto,
Vai precisar pedir o atestado de viabilidade técnica. Se dentro do zoneamento municipal dele, aquela área pode ou não se instalar aquele tipo de atividade, é claro que não se analisa médico ambiental, mas é citado dentro do plano diretor do município, o Código de Obras, ou Código de Proteção Ambiental, as diretrizes, né, que devem ser seguidas. Então, ele vai estudar tudo aquilo, o consultor vai analisar toda essa situação e vai dar entrada no órgão ambiental. O órgão ambiental vai gerar uma taxa. Você vai pagar essa taxa administrativa que é para a execução do serviço. Sempre tem uma taxinha, sempre. Mas tem que ter. Afinal de contas, o órgão ambiental é um prestador de serviço, né? Claro, ele está ali para fazer um serviço. Então, isso gera custo. A gente tem que pagar os custos do serviço. Perfeito. Então, é como água, né? A gente fala, a água não está lá disponível, tá, mas ninguém quer trazer água para sua casa limpinha e tratada. Você tem que pagar a taxa para isso, para que se mantenha esse serviço público de abastecimento, né? Claro. Então, a mesma coisa é as questões ambientais. Elas precisam, né? Tem técnicos lá que vão fazer fiscalização, tem custo operacional para isso, assim como a consultoria, mas o órgão ambiental também tem. E ele atribui só uma taxa de análise, né? Então ele vai lá, analisa, ou ele vai lá, você vai pagar a taxa, o rapaz, a pessoa lá entra com um protocolo, recebe um númerozinho, e você vai acompanhar. Alguns locais como o IMA, por exemplo, ele já tem um acesso muito mais rápido pelo sistema, então você já consegue acompanhar aquilo ali pelo sistema, os técnicos vão analisar de forma burocrática lá dentro, e de fato a burocracia, não a burocracia, mas a burocracia ela se faz necessária, porque é um caso, um estudo técnico, ele precisa passar por etapas. Agora, quanto mais processos para agilizar, sistemas que possam ajudar isso, melhor. E se o profissional que está fazendo o seu trabalho for um profissional que tenha realmente competência já de referência, ele vai fazer um material tão robusto que vai evitar que o órgão fique. Falta isso, mande isso, eu quero aquilo. Então já vai reduzir etapas. A importância aí da experiência, né? Isso. Do consultor, né? A gente já falou isso em um podcast anterior. Porque às vezes demora muito, porque o cara também não está sabendo, então não procurou. Eu comecei ontem a consultoria, como é que eu faço? Estude isso antes, vai no órgão, procure saber tudo para evitar e vá aprendendo com seus erros, né? À medida que você vai fazendo, você vai vender, no próximo já mando tudo. Mas isso não era necessário, já mandei. Não é necessário. Dica de ouro para as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Exatamente. Mande tudo, providencie tudo de uma vez para evitar o retrabalho. É isso mesmo, doutora? É isso, eu pelo menos trabalho assim, tem dado certo. Às vezes o pessoal diz assim, mas você mandou nem precisava. Bom, descarte, jogue, use com rascunho, mas tá lá, né? Ruim é faltar. Em excesso, tá bom, mantenha aí que tá tudo aí. Então, depois disso, o órgão ambiental analisa e aí sim chega tão sonhada, esperada licença, que é o documento que chega na sua mão depois dessa análise, que não para por aí, porque você tem que seguir aquilo que nós falamos lá na frente, lá atrás, aliás, que foi as condicionantes ambientais, né, lá elencada para você seguir e para dar sequência às próximas etapas. As próximas etapas são semelhantes a essa. É só seguir tabela, exceto se houver uma novidade no meio do caminho, encontrou, por exemplo, foi um empreendimento que dentro da portaria do IFAM tem lá dizendo que precisa fazer o estudo arqueológico, fazer o relatório para poder identificar. E identificou alguma coisa, aí muda um pouco o procedimento e tal. Quando tem algumas coisinhas assim, aí a gente tem que mudar o procedimento e fazer a reavaliação. Mas se o rito for normal, os procedimentos são os mesmos, e aí você vai seguindo só o que o órgão vai lhe pedindo para todos os tipos de licença, todos. Se você já está, pense para você não estar operando, né? Você vai começar, mas se você já está operando, já tem uma empresa, aí para você empreendedor que já está funcionando, o rito é diferente, é um pouco diferente, por quê? Porque você não vai passar por tantas escalas, tantas etapas, você vai passar por uma etapa, mas você vai requerer todos os documentos do mesmo jeito. Eu vou precisar que você pegue a certidão do uso do solo, meu esgoto está interligado à rede, está aqui na conta, pegue o atestado de ligação, comprove o porquê, aí já chamando a atenção para o pessoal de casa, aí, pessoal, muitas vezes, a concessionária já ligou aqui. Às vezes está lá mesmo, mas você não requereu a ligação, é você quem tem que requerer, entendam isso. O uso do solo, mas eu já estou funcionando, não tem? Tem o alvará? Beleza, já serve também seu alvará de funcionamento. Só os documentos todos da sua empresa, caso seja uma empresa, se for uma pessoa física, os documentos de pessoa física, e o seu consultor vai elaborar de novo toda aquela documentação
memorial descritivo, plano de gerenciamento de resíduo, enfim, os planos de compensação, se forem o caso, e vão fazer o levantamento cadastral da sua empresa, fazer tudo que ela tem lá, que o órgão ambiental exige, vai dar entrada. Mas nesse meio do caminho, tanto quanto um, que já está no início, aquele que eu falei no começo, quanto esse, resolveu mudar. Eu quero ampliar, eu agora quero botar mais duas partes iguais a essa. Aí vai entrar com outro processo para ampliação daquilo já existente. Não, então peraí que eu gostei. Não, vamos aqui, que agora ficou legal esse negócio aqui. Então, peraí. É tão corriqueiro que eu já falo assim. Então, só pra gente entender bem aqui mesmo, então quer dizer que pra pessoa iniciar, tem um rito. E se eu quiser ampliar? Porque eu quero. Então, de repente, já estou lá com a minha indústria, eu estou indo bem, estou lucrando e eu estou vendo que minha empresa tem o potencial para ampliar. E eu posso ampliar na mesma atividade, eu posso ampliar para novas atividades também. E aí? Isso. E nesse caso, como é que é especificamente para quem quer ampliar a sua atividade empresarial? Pronto. Para ampliar, existem duas coisas que você tem que observar. Primeiro, se a pessoa já tem licença, tá? Você já tem licença. Eu tenho a licença para esse galpãozinho e eu quero ampliar um galpão contínuo, colado com o que eu já tenho, que vai ser direcionado, certo? Essa é a primeira hipótese. Então, eu já tenho licença para aquele galpão e quero colocar um outro galpão. Então, eu vou entrar com uma licença de instalação para ampliação, certo? Para ampliar aquele galpão com atividade contínua. Eu nunca tive licença, certo? Mas eu quero ampliar. Você vai ampliar, você vai estar passível à multa, porque você nunca teve licença e ainda está construindo. Uhum. Então, você já começa o seu procedimento de regularização com tudo, com o levantamento cadastral que existe, com os projetos daquilo que vai ser construído. Já pede tudo de uma vez, certo? É a recomendação para você evitar até custo. Mas se começou o procedimento de regularização e ali naquele momento resolveu crescer, se der tempo, conversa com o órgão, sempre a comunicação. Por isso que eu dou parabenizo vocês mais uma vez, que comunicação é tudo. Conversa com o órgão, com a pessoa da pasta e diz, olha, a situação é o seguinte, eu comecei o procedimento aqui, vocês ainda estão analisando, tal e tal, mas meu cliente resolveu ampliar, tal e tal, eu trouxe aqui os projetos, tal e tal. Ele vai pedir para que você dê entrada no processo de gera uma nova taxa. Mas ele poderia ser aderido, anexado como um adendo ao existente. Tá? Okay. Mas isso aí vai depender da pessoa. A pessoa diz, entra lá, faz um ADM, acosta, pede, comunica, faz um ofício. Isso vai depender muito da articulação e entendimento do gestor. Não tem uma lei que não pode, não é assim. Tá? Então, essas são umas das hipóteses, né? O cara que tem e que vai fazer. Agora, nessas duas hipóteses aí, imagine que eu tenho um galpão, só que o que eu quero construir é em outro galpão, e é uma atividade diferente. Né? Mas ela é complementar que eu já tenho. Um novo KINAI. Não, até pode ser dentro do mesmo KINAI, mas com subclasses. Ok. Sabe? Porque tem o KINAI específico, pode até ser, mas ela não é na mesma estrutura. Perfeito. É em outra estrutura. Vamos supor, eu estou com esse galpão aqui e o galpão é aqui. E existe essa diferençazinha aqui. Mesmo que seja assim, pertinho, isso aqui é um outro processo. Não tenho como juntar nesse, que são áreas diferentes. Gabriela, mas está dentro de uma conjuntura de um todo. Mas são processos distintos. Mesmo no mesmo CNPJ, né, doutora? Mesmo sendo o mesmo CNPJ. Entendi. O que pode acontecer, se o órgão assim entender, é de depois das duas licenças feitas, integrar ela numa só. Dizendo, olha, ela está dentro do mesmo polígono, da mesma conjuntura ambiental, e eu vou integralizar ela. E se o órgão entender isso, ele vai pegar, juntar e colocar as duas condicionantes de uma para outra na mesma licença. É muito difícil fazer isso por causa do controle. Porque, às vezes, aquele galpão lá, cuja atividade é complementar aquela outra, precisa, por exemplo, do monitoramento da qualidade do ar. E a outra não, é só efluente. Aí eu misturo qualidade do ar com efluente, aí fica uma confusão para você controlar aquilo ali, né? Saber de quem é de quem, qual dia. Então, o órgão ambiental vai e separa as licenças de formas distintas. Então, essas situações aí do dia a dia. E isso normalmente acontece anualmente, né?
todo ano eu tenho que renovar a minha licença, não é isso? Não necessariamente, depende. Mais uma vez, a questão da renovação, do prazo para renovar, vai depender, em especial, aí, da avaliação técnica. Olha, eu sou do órgão ambiental, um exemplo. Certo. Então, eu analiso e vejo que dentro daquele empreendimento vai precisar ter monitoramentos mensais e ele não tem rede de esgoto, ele fez uma fossa, vamos supor, um sistema de fossa, filtro sumidouro. Como ele fez isso, eu vou precisar que ele me mande comprovantes ou manifestos que está limpando aquilo ali. Então, eu vou exigir que ele me dê essa licença de novo daqui a 2 anos, para eu ver se ele está fazendo o mesmo. Porque se der 5, ele vai poluir mais tempo. Entendi. Então, o órgão ambiental vai e diz, olha, eu vou lhe dar 2 anos para essa daqui, que é uma atividade potencialmente poluidora, e eu vou lhe dar 2 anos para você poder renovar. Quando você vier renovar, traga tudo que eu estou lhe pedindo. Por quê? Porque aí ela vai ter segurança de manter. Aí, depois que ela faz tudo isso, aí às vezes interliga na rede no meio do caminho, o órgão pode mudar para 5 anos. Por quê? O risco iminente foi reduzido. Entendeu? Então, não existe assim, ele pode variar de 1 a 5 ou até mais anos, geralmente 5 anos. Mas pode ir além se o órgão ambiental assim disser, não tem necessidade de você estar renovando esse tempo inteiro, porque eu entendo tecnicamente, dentro da luz da lei, que isso não vai causar tanto dano assim. Então, é tanto que as dispensas de licença não têm mais validade. Enquanto você for dispensas, a boa-fé do empreendedor é que vai valer. Entendi. Se ele mudou de dispensa para uma outra tipo de licença e não comunicou o órgão, ele está passível de fiscalização e sofrer sanções cabíveis àquele caso, entendeu? Ótimo. Vamos aproveitar, doutora, que a gente está aí usufruindo da sua experiência, né? Se a gente está bebendo da fonte aí, eu acredito que a senhora teria várias dicas, né? Além das questões já legais que a senhora já explicou para a gente, além de toda a questão do que está na lei, do que é compulsório, mas assim, quais são as suas dicas, né, que você poderia nos desmistificar aqui para que a gente conseguisse manter o licenciamento ambiental? Então, assim, a gente já viu que tem a questão compulsória e tal, mas assim, de acordo com a sua experiência, quais são as dicas aí para os nossos gestores ambientais em relação a como manter o licenciamento? Bom, é uma coisa bem difícil, sabe, pessoal? Por quê? Porque não depende só do consultor, não depende do órgão, não. Depende da mente do gestor. Por que eu estou lhe dizendo isso? E vou dizer outras dicas também, como isso melhorar. É como estabelecer uma ISO dentro da empresa. Se o gestor, que é a parte maior, que hierarquicamente falando, ele quer que você faça, todo mundo faça, mas ele não entra naquilo ali, não vai funcionar. Então, se o gestor, dono do empreendimento, eu vou dizer agora com experiência de alguns casos, que a gente vai conversar e diz, olha, você tem que ser atendido para... eu vejo isso aí e tal. Aí a gente insiste, a pessoa não quer, porque tem custo. Então ele prefere ir fazendo e diz assim, depois eu resolvo. E existem vários gargalos por trás disso, que tem questões políticas, que não cabe a gente aqui tratar do assunto, mas existem questões políticas de favorecimento, existem questões da própria redução de efetivo ou incapacidade de suporte técnico do órgão em fiscalizar essas demandas, e aí o empreendedor recebe a licença, tem aquilo ali, quando vai renovar, faz alguma mágica e consegue alguns documentos e renova. Então ele diz, então eu não preciso estar vendendo condicionante, né? Eu não preciso estar fazendo isso para manter a minha licença, já que toda vez que eu vou, eu consigo. Então, hoje em dia, muitos órgãos ambientais estão adotando medidas muito mais restritivas, medidas muito mais fiscalizatórias, né? Fiscalizadoras, e avaliando essa questão, dizendo o seguinte, olha, você recebeu uma licença, você atendeu? Não, então, peraí, você não vai renovar, não. Você só vai renovar. Aí a pessoa, opa, eu vou tentar ver isso aqui. Então, infelizmente, por mais que eu dedique ou diga que o empreendedor tem que fazer, é uma questão muito difícil, porque requer, assim como a exigência da licença, a exigência da sua manutenção tem que ser tão fidedigna quanto. Porque ele exige a licença, mas não exige as condicionantes no momento correto. E você consegue reduzir o efeito da sanção que você teria por isso, fazendo uma justificativa, um termo de ajustamento de conduta. Então, você acaba fazendo com que o empreendedor não siga as suas próprias instruções e exigências.
fica difícil. Entendo. Vixe, meu pai eterno, assunto aqui, ó, a minha listinha aqui tá gigantesca aqui. Até porque a gente precisa saber, né, e a gente precisa se aprofundar nos grandes riscos, né? Assim, a gente já entendeu que a gente precisa, a gente já entendeu que é importante ter e etc. Mas assim, numa listinha que a gente pudesse ajudar o nosso gestor ambiental, para quem não faz a licença, para quem sabe, desses aí que a senhora citou, que não dá a devida importância, quais são os grandes riscos que a gente podia fazer uma listinha? Bom, o primeiro risco é a sanção ambiental, né? Por mais que ela venha a ser atenuada por um termo de ajustamento de conduta, ela vai existir. Ou você vai pagar de forma monetária, né, através de pecúnia, ou você vai pagar isso de alguma forma através da troca de pagamentos por bens e serviços, né? Que aí é uma outra possibilidade trazida pela lei, que você pode ofertar outros tipos de situação que vão compensar, à medida que o órgão analise, que compense aquele dano. E aí você vai ser obrigado a se regularizar e manter o quê? Então, o primeiro risco é a sanção administrativa, podendo chegar a uma sanção penal, né, civil, penal e criminal. Por quê? Porque é um crime ambiental fazer ou ser reincidente naquilo. Então, é o primeiro problema. E aí, enfrentar uma questão judicial, ficar com a ficha suja, porque é criminoso, que está lá como crime, tá? Então, você fica com isso lá. Nada consta, tá lá, crime ambiental. O cara, olha que coisa chata, né? Então, o primeiro é esse. Então, é importante dar uma observada nisso. O segundo é o próprio risco econômico, porque se você não faz aquilo manter, você tem riscos nos custos, porque você pode aumentar custo, porque você não tem medidas preventivas assertivas, você não tem medidas corretivas de curto, médio e longo prazo para caso haja algum dano, alguma coisa no seu empreendimento. E você também tem aí perdas significativas que poderiam ser reduzidas com os monitoramentos, com os controles ambientais, né? Você aí fazendo o monitoramento, ok. E o último que eu diria é o risco humanitário, porque, veja, se você tem um empreendimento que é potencialmente poluidor e você não faz as medidas necessárias, você está trazendo a população em risco daquelas pessoas estarem adquirindo doenças ou problemas, que são pessoas que fazem a sua empresa gerir só por uma questão apenas de incoerência legal aí do atendimento. Então, você causa aí vários riscos, né? E eu diria que tem aqueles também que, mesmo com a licença, aí eu vou citar o caso polêmico, mas tem que trazer, que eu sempre uso isso nas minhas aulas, que é Brumadinho e outros. Veja, até onde a gente tem entendimento técnico, veja que eu não estudei o caso em processo legal. Houve um laudo técnico das empresas de consultoria contratada que atestou a fragilidade do incisor ali. E que aquilo ali, daquele sinistro, que aquilo ali poderia ser rompido. Então, o laudo atestou, mas o empreendedor, enfim, sua equipe gestora, não atendeu a demanda, ou não observou a demanda, enfim, faria leviana, né, se eu afirmasse alguma coisa. Não posso afirmar aqui, porque nós estamos numa via aberta, né, pública, então não posso dizer isso, mas o que tem nos laudos do processo é que houve um laudo técnico que afirmava aquilo. Aí eu volto a dizer que a cabeça do empreendedor em querer estar certo e fazer o melhor é que é o mais importante, porque ele querendo, ele mesmo procura, ele mesmo faz por onde, né? Não precisa deixar acontecer tragédias ou situações de difícil controle para que se tome uma alternativa, uma medida, né? Porque aí, enfim, acho que é um exemplo que nos fecha aí com todo o raciocínio técnico possível. Isso. E só para complementar um pouquinho, na lei de crimes ambientais, você pode ser preso, né, de 1 a 5 anos, a depender do tipo de crime que aconteça, né? E é muito importante que a gente tente mitigar esse risco cumprindo as leis, né? Quando chega naquela esfera que eu falei, civil, criminal ou penal, isso, dependendo de como vai ser o julgamento, ele pode vir a ser preso, sim. O empreendimento já pode ter sido embargado nesse momento, né, que é a perda do direito de operar, de vender, de comercializar, seja lá o que for, ele embarga, então ele fica fechado, que ele pode tratar e eliminar. Veja que é uma questão mais judicial, né, essa esfera não é administrativa. E aí ele pode, perante a lei, dependendo da situação, avaliação da gravidade de risco, reincidência, poder aquisitivo e econômico do infrator,
perspectiva, por exemplo, porque existem modalidades para você avaliar até onde chega a questão da prisão, que é a questão da reincidência, a questão da periculosidade, das questões de dano. Quanto maior o dano, mais a chance. Então, voltando a Brumadinho, então ele tinha todas essas características aí de um risco iminente muito grande, um impacto não só no meio ambiente econômico, social e ecologia, como um malefício na saúde pública de uma forma geral, mudando toda uma cadeia internacional, inclusive econômica, por causa dessa tragédia. Então você tem aí um risco você vê que até hoje, se não me engano, ninguém foi preso, porque está em julgamento, está sendo estudado, está sendo avaliado. Mas que pode, a lei prevê isso, mas isso é uma esfera judicial, e na justiça as coisas podem tender para sim, como tender para não, e aí vai depender da hermenêutica da lei e do entendimento do juiz. Então, de qualquer forma, né, eu até diria, doutora, que independente é claro que quanto maior o grau, né, de periculosidade, claro que a luzinha vermelha acende numa intensidade maior. No entanto, os pequenininhos, os de baixo impacto, também precisam entender que os riscos são riscos, né? Sejam eles grandes ou pequenos, mas são riscos. E aí eu fico pensando... É a mesma lei. É a mesma lei, né? São riscos. Então isso quer dizer que a gente precisa cada vez mais melhorar a nossa capacidade de monitorar os nossos riscos, né? Claro que para atender a legislação na questão das licenças, no entanto, a gente precisa, pelo que a senhora comentou, também tentar favorecer a nossa própria empresa, tentando melhorar os nossos controles, para ajudar no nosso controle financeiro. Por falar nisso, doutora, a gente tem aqui um podcast no canal que a gente falou especificamente de como monitoramento ambiental pode trazer benefícios financeiros para o próprio gestor, para a própria empresa e etc, não é? E aí eu queria que a gente se debruçasse um pouquinho mais nesse assunto em relação aos monitoramentos, né, no tocante aos controles, para a senhora comentar um pouquinho sobre como é essa relação entre os monitoramentos ambientais e o licenciamento. Então, eles estão relacionados, tá? Mesmo sem licença, se a pessoa tiver conhecimento da sua produção, ela vai ter que monitorar. O monitoramento é uma avaliação constante de algo, né? Então você vai monitorar aquilo. E aquilo me permite, isso enquanto química, eu posso lhe dizer com toda certeza, que é através do monitoramento do controle que a gente consegue fazer a avaliação de rastreabilidade. É onde você consegue observar aquilo que errou, o percentual que poderia ou não ter saído. E aí onde você começa a fazer uma avaliação administrativa, técnica e de logística para reverter ou reaver aquela situação durante aquele processo de monitoramento. Imagine você que hoje a sua indústria comece a poluir. Aí alguém diga para você o seguinte: é você que está poluindo. Só que você nem tem o controle anterior, nem tem o controle atual, nem fez controle nenhum. Você tem como provar que não foi você? Não tem, porque você não tem nenhuma medida de monitoramento, de controle para isso. Você não tem padrão, você não tem referência. Então você não tem nada. Então imagine só, aqui já aconteceu vários casos. Eu tive um cliente que ele tem um abatedouro de aves e recentemente, um tempo desses atrás, chegou aqui para mim notificação, uma coisa que eu trabalho como consultora dele, dizendo o seguinte, que ele tinha poluído o rio, o córrego que passava ali. Aí eu disse, baseado em que vocês estão dizendo isso? Não, baseado porque está assim. Eu digo, tá aqui, olha, ele faz todos os meses o monitoramento de jusante, montante em vários pontos. Tá aqui, eu mostrei todos os conceitos, tal. O pessoal foi, me desculpe, só para dizer isso, né? Foi arquivado o processo, foi comprovado que não havia aquele tipo de coisa. Vou mostrar um outro exemplo. Aí foi numa indústria têxtil aqui do estado. O Ministério Público, através da intervenção da população, dizendo que a sedentina que estava saindo com características de ovo podre estava vindo de uma indústria têxtil. A indústria me chamou, eu havia feito o licenciamento dela anos atrás, ela me chamou e disse, Gabriela, eu estou com esse processo aqui. Eu disse, como é que está o monitoramento? Vocês estão fazendo, porque eu não fui contratada para fazer o monitoramento, eles têm químico próprio, certo? Uhum. Eles, tá aqui e tá aqui. Eu digo, ótimo, deixa eu analisar. Aí eu respondi ao Ministério Público, tive uma reunião, inclusive com a promotoria, dizendo, olha, primeira coisa é que eles estão dizendo que o cheiro é de ovo podre, não existe esse cheiro característico na indústria têxtil.
Ponto. E expliquei tecnicamente as ocorrências, as reações químicas dos produtos que eles utilizavam, que não tinham como gerar enxofre. Não tinham. Segundo ponto, os monitoramentos mostravam todas as escalas de emissão de poluentes, de sistema de tratamento de efluente líquido pontual, dentro dos padrões estabelecidos em CONAMAs específicos. Então, como você está dizendo que sou eu? Aí outra variante é a biruta. A climatologia da região, o vento, levava para aquela região. Como é que esse grupo daqui está dizendo que está recebendo fedor dessa indústria? Então, doutora, eu quero que a senhora me responda, porque eu não tenho resposta para isso. Na minha opinião, não é essa indústria que está causando isso. É melhor investigar mais. O processo foi arquivado, porque eles tinham controle de monitoramento. Se ele não tivesse, como é que nós íamos explicar isso? Então, quando os órgãos ambientais, seja o INMA, a ADEMA, o INEMA, enfim, qualquer um, estabelecem suas condicionantes, os monitoramentos, ela quer dizer o seguinte, e não é só por ela está cuidando de você através de medidas preventivas e lhe dando a oportunidade de, caso haja alguma coisa, você ter medidas corretivas para se fazer, através dos laudos e monitoramentos técnicos que são feitos. Então, é de fundamental importância fazê-los para poder a gente ter comprovações e poder fazer as defesas técnicas e jurídicas necessárias para cada caso. É interessante ver que a gente tem, se não tiver o monitoramento, não tem como justificar, dos dois lados. Não, tanto para o reclamante quanto para o reclamado, vamos dizer assim. E se a gente tiver monitoramentos, e o reclamante, nesse caso, como a senhora falou, e eu já acompanhei também outros processos da mesma forma. Chega o Ministério Público com a população reclamando, no nosso caso mais específico, da poluição do ar naquela região. A primeira pergunta do juiz foi: tem monitoramento? Na região tem, sim. E o Ministério Público está reclamando: tem monitoramento? Não. Acabou a sessão. Não tem mais o que falar. Quando a gente tem os monitoramentos, fica muito mais fácil de falar o que tem, falar o que não tem e deixar claro, né, que aquela empresa está realizando dentro dos conformes, né? Dentro das leis, todos os monitoramentos possíveis, né? Fica aqui, acho que a maior dica, então, para o nosso gestor ambiental, assim, atenção às questões ali do licenciamento, atenção às condicionantes, né, que façam os monitoramentos mesmo depois, né, de obter a licença, porque dá a impressão às vezes que consegui a licença, acabou. Não, né? Não. A gente viu que não é assim, né? A gente viu que a gente precisa continuar monitorando a nossa atividade, etc. E se a gente fosse falar desse assunto, doutora, a gente ia passar aqui uns 25 podcasts, então, infelizmente, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso podcast. Eu já até ouvi aqueles que pena. E aí a gente deixa aberto aqui o espaço para a senhora falar um pouquinho mais do seu trabalho, onde é que a gente consegue te encontrar, né, para acompanhar um pouquinho mais o seu trabalho, para contratar os seus serviços das pessoas que precisam. Fica à vontade agora, doutora. Bom, eu trabalho, já vou começando a dizer que eu trabalho em parceria com a Ambimed, né? Então é quem faz os meus monitoramentos e controles. Tenho cortado um dobrado aqui no nosso estado, aproveitando o meu estado, que eu vou passar tudo isso para vocês. Quem faça esses monitoramentos, quão importante é isso, né? Isso. E a segunda é que aqui eu atuo aqui em Sergipe, mas eu já tenho, a gente tem demandas em outras regiões. Eu já trabalhei com Alagoas, já trabalhei com Bahia, já trabalhei com Minas, já trabalhei com Recife, mas aí a gente está disposto a estudar as leis e normas de qualquer outro local do território nacional. Mas nosso maior ganho, maior trabalho é aqui no estado de Sergipe, que a gente já domina a legislação, já vem atuando, né, nela por muitos anos. Então, eu trabalho aqui, a gente tem a fama aqui, a gente trabalha com as missões quase que impossíveis, né? Áreas de alta vulnerabilidade, a gente consegue ter um entendimento legal daquilo, trazer possibilidades e viabilidade de manter aquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável, que na verdade é o equilíbrio entre os três grandes poderes, que é a ecologia, a economia e o social, que um não pode se dissociar do outro, né? Então, a gente atua com isso aqui em Aracaju. Eu tenho um Instagram onde eu coloco toda a movimentação, o máximo possível, não dá para colocar tudo, mas a movimentação do nosso dia a dia, das ações, das placas ambientais, das vistorias, que é o @Gabriela Almeida Consultoria, e lá vem mostrando algumas coisas, né? A gente tem alguns artigos publicados no G1, aqui do portal do Sergipe,
de maneira bem simples e clara. E tem uma coisa que eu acho que é bem relevante para vocês que nos ouvem, para quem gosta dessas coisas da comunicação, que é a rádio ambiental, né, Tiago? Que Tiago faz parte, manda uns áudios falando sobre essas áreas aí, que é a rádio ambiental, que tem como radialista e apresentador, que também é advogado, o atual presidente do órgão ambiental aqui do estado de Sergipe. Ele é um militante e quis trazer essa inovação para o Estado, né? É uma coisa assim bem diferente. Ele quis desmistificar essa situação do meio ambiente e eu estou lá como convidado, do qual eu sempre agradeço bastante levar informação para desmistificar num quadro chamado Descomplica Meio Ambiente, onde eu levo informações técnicas e tiro dúvidas, assim como a que a gente fez hoje, de pessoas que participam, que mandam, que ligam, para que a gente possa ver mais gente atuando na área e também pessoas aderindo aos licenciamentos, já que é uma demanda tão importante, na verdade fundamental para a existência da atividade, né? Eu agradeço, né, o nosso muito obrigado aqui, em nome da Ambimet, a doutora, por ter participado aqui com a gente, mais um podcast. Já vou marcar os próximos, porque são muitos assuntos, de uma maneira bem clara, de uma maneira muito fácil, que a senhora explica aqui pra gente como é que trabalha com licenciamento ambiental. Nosso muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Me coloco à disposição. Sempre que for preciso aí, eu estou à disposição para levar a informação, a comunicação para onde for. Doutora Gabriela Almeida, muito obrigada a participação. E para as pessoas que estão aqui assistindo, eu sempre deixo esse recadinho. Pessoal que está ouvindo a gente aí no nosso podcast aí no Spotify, mas também tem gente lá no canal do YouTube acompanhando a gente nas redes sociais. Então, recadinho, não esqueçam. Se inscreva aqui no nosso canal, curta, compartilha, deixa o seu comentário, faça perguntas aqui para a doutora, que eu tenho certeza que ela vai responder a gente. Tiago, se a gente tiver dúvida, a gente faz o quê? Manda um e-mail, né, Maurício, para suporte@ambimet.com.br. Então assim, de todo jeito você consegue mais informações sobre o nosso meio ambiente, sobre os monitoramentos, sobre o licenciamento ambiental. Então, fica com a gente e é isso aí.